Atualmente, uma das séries mais assistidas da Netflix, O Problema dos Três Corpos, é uma adaptação do livro homônimo escrito por Cixi Liu em 2008. Um grupo de cientistas brilhantes se une a um detetive para investigar eventos bizarros que mostram como a humanidade não está sozinha, diz a sinopse da trama. A adaptação só foi possível através dos esforços do bilionário chinês Lin Ke, que queria transformar a narrativa em um sucesso global. Assim, além da plataforma de streaming, ele também juntou forças com os criadores da série Game of Thrones. Entretanto, Lin Ke não estava vivo para ver que O Problema dos Três Corpos atraiu milhões de telespectadores desde que foi lançado no mês passado. Isso porque em 2020, o empresário foi envenenado em Xangai quando tinha apenas 39 anos. A série de ficção científica tem como título o nome de um dos maiores desafios da física. Mas afinal, do que se trata o tal problema? Será que é algo realmente difícil para os cientistas de hoje? Na verdade, ele permanece sem solução há séculos e talvez nunca seja resolvido. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho te explico. Um problema formulado primeiramente por Isaac Newton no século XVII, que continuava a assolar os cientistas até os dias de hoje, pode ter sido resolvido por um programa de inteligência artificial em uma fração de segundo. Será? Parece simples prever como três corpos celestes, como planetas, estrelas e luas, orbitam um ao outro. As interações gravitacionais entre os três objetos resultam em um sistema caótico e complexo, contudo, muito sensível às posições iniciais de cada corpo. Resolver o chamado problema dos três corpos exige uma quantidade impensável de cálculos. Assim, para tentar dominar a questão, os pesquisadores usam softwares que podem levar semanas ou até meses para revelar os resultados. Mas um novo estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, resolveu testar se uma rede neural, um tipo de inteligência artificial que imita a forma como o cérebro humano trabalha, poderia ser mais rápida. E 100 milhões de vezes. O matemático inglês Isaac Newton, em 1687, tentou descobrir se poderia haver alguma estabilidade a longo prazo em um sistema formado por três objetos massivos. Na mecânica clássica, que tem como marco inicial as próprias leis matemáticas formuladas por Newton, é fácil descrever as órbitas de dois corpos usando equações. Não importa as condições iniciais dos objetos, resultados com suas posições em qualquer momento no tempo são encontrados. Esse tipo de cálculo é conhecido como problema dos dois corpos e pode ser resolvido com relativa precisão. Graças ao trabalho de Newton, os astrônomos podem prever o movimento de duas fontes gravitacionais como uma estrela e um planeta, desde que sejam considerados um sistema fechado, sem a interferência de um outro objeto. Solucionar o problema de dois corpos significa que todos os casos podem ser resolvidos, ou seja, a mesma solução funciona em qualquer sistema de dois objetos, quaisquer que sejam. Por isso, não é difícil determinar a órbita da Lua ao redor da Terra, por exemplo. O problema é que o universo não é tão simples e há outros objetos influenciando tanto a órbita da Terra quanto da Lua. A mera adição de um terceiro corpo leva todo o sistema ao caos e os cálculos se tornam quase impossíveis, até mesmo para supercomputadores. Simplesmente não existe uma solução para isso. Na prática, o movimento de cada corpo depende dos outros dois, resultando em constante mudança no centro da massa do sistema. Por exemplo, o centro de massa do sistema Sol, Terra, Lua está localizado quase na mesma posição do Sol, mas a própria estrela oscila em torno desse centro por ser influenciada pela massa dos outros corpos. Toda essa dança cósmica faz o próprio centro de massa mudar um pouco de lugar de tempos em tempos.
de modo imprevisível e aparentemente aleatório para os padrões humanos. Assim, não podemos medir com total precisão as condições iniciais desse sistema. Logo, a incerteza aumenta à medida que se avança no tempo. Sabemos que os astrônomos conhecem as órbitas dos planetas, asteroides, luas e estrelas bem o suficiente para prever suas posições em intervalos de milhares de anos, no passado ou no futuro. Então, por que o problema dos três corpos é considerado sem solução? É que, em primeiro lugar, uma solução para o problema significaria para os físicos encontrar uma equação ou um conjunto de equações que funcione para todos os sistemas fechados de três corpos. Ser capaz de prever a posição de cada corpo em qualquer momento do tempo. Funcionar para todas as configurações iniciais possíveis dos três corpos. Usar uma quantidade finita de operações matemáticas, soma, divisão, multiplicação e etc. Quando os cientistas dizem que o problema dos três corpos não tem solução, eles querem dizer que as equações encontradas até hoje não cumprem esses requisitos. O que os físicos fazem é buscar aproximações com métodos que envolvem simulações de supercomputadores com grande poder de processamento. Essas soluções aproximadas podem ser calculadas atribuindo um valor numérico para cada tempo, dentro do intervalo desejado. Agora, o problema dos três corpos ganhou popularidade e é uma das séries mais assistidas da Netflix. Uma adaptação do livro homônimo escrito por Cixi Liu em 2008. Lançada no dia 21 de março, a série é uma das produções mais ambiciosas da história do serviço de streaming. Conta sobre uma invasão alienígena, conspirações, conceitos físicos e tecnologias futuristas, entre outros temas clássicos da ficção científica. A produção é uma adaptação do primeiro livro de uma trilogia chinesa que se tornou um sucesso em todo o mundo. A adaptação só foi possível através dos esforços do bilionário chinês Deng Qi, que queria transformar a narrativa em um sucesso global. Assim, além da plataforma de streaming, ele também juntou forças com os criadores da série Game of Thrones. No entanto, em 2020, o empresário foi envenenado em Xangai, quando tinha apenas 39 anos. O crime foi cometido por um de seus funcionários, descontente com sua condição de trabalho. O responsável, Xu Yao, segundo divulgado pelo New York Times, acabou condenado à morte no mês passado por homicídio. O tribunal de Xangai, que julgou o caso, classificou suas ações como extremamente desprezíveis. Poucos detalhes foram tornados públicos pelo órgão. Entretanto, isso não impediu os veículos do país de considerarem o caso como tão bizarro quanto um blockbuster de Hollywood. No país, que usaram fontes da empresa Dini e documentos judiciais, ajudaram a narrar uma história da ambição corporativa mortal e rivalidade com um toque macabro. Mas afinal, o que aconteceu? Em 2014, o empresário chinês passou a correr atrás dos seus sonhos ao adquirir os direitos de O Problema dos Três Corpos e os outros 2 livros da teologia de Liu Cixin, A Floresta Sombria e O Fim da Morte. Sua ambição era construir uma franquia de programas de televisão e filmes por todo o mundo, algo semelhante a Star Wars. Li Qi havia se tornado uma celebridade no mundo dos jovens empreendedores chineses, aponta o New York Times. Ele começou a construir a sua fortuna em 2010, aproveitando a grande popularidade de jogos para celular. Com seu dinheiro, passou a investir nas obras de Cixi Liu, uma tentativa de exportar a cultura popular de seu país, 6 anos após o lançamento do primeiro livro da saga. O Problema dos Três Corpos ganhou tradução em inglês e venceu um prêmio Hugo, que condecora os melhores trabalhos de realizações de fantasia ou ficção científica. Assim, ele procurou pelos criadores do Game of Thrones para um projeto comercial com a Netflix. Até então, a companhia de jogos de linha Yuzu Interactive teve sucesso com a trama original da HBO através do lançamento do jogo da estratégia Game of Thrones. Entretanto, tudo começou a mudar 3 anos depois, em 2017, quando o empresário contratou Xu Yu para ser chefe de uma subsidiária de sua empresa chamada O Universo dos Três Corpos, que tinha direitos sobre as obras de Cixin. Tempos depois, aponta a revista de negócio chinesa Caixin, Yao acabou sendo rebaixado de cargo e teve seu salário diminuído em função do seu baixo desempenho. Assim, Xu Yao se vingou. Ele construiu um laboratório em um distrito periférico de Xangai. Por lá, começou a testar diversos venenos que comprou na Dark Web em animais.
Entre os meses de setembro e dezembro de 2020, Yao passou a adicionar cloreto de métilmercúrio à bebida como café, uísque e água potável e começou a levá-las para o escritório, aponta o Caixin citando os documentos judiciais. O empresário morreu no Natal daquele ano. Em janeiro desse ano, em entrevista ao The Hollywood Reporter, David Benioff disse que o assassinato foi certamente desconcertante. Quando você trabalha nesse negócio, espera que surjam todos os tipos de problemas. Alguém envenenando o chefe geralmente não é uma delas, prosseguiu. Xu Yao acabou detido em 18 de dezembro de 2020, ou seja, uma semana antes da morte de Lin Qin e apenas 2 dias depois do empresário dar entrada no hospital. Yao não teria apenas se recusado a confessar o crime, como também não revelou o veneno que havia usado, o que impossibilitou que os médicos achassem um antídoto para tratar Lin. O Tribunal de Xangai afirmou que Xu Yao planejou o envenenamento não apenas de Lin, como também de 4 outras pessoas motivado por disputas de escritório. Enfim, para quem ficou curioso pela produção chinesa, vale dizer que a série já foi renovada para uma segunda temporada, ainda sem data oficial de lançamento, mas que irá se debruçar sobre os acontecimentos do segundo livro da série, A Floresta Sombria, e será focado no detetive Dashi, ainda sem muitos detalhes revelados.